Comportamentos abusivos. Você foi abusado? Abusou de alguém? Essa pergunta ninguém quer responder, né? Sobre ter abusado de alguém. Será que você tem consciência do seu potencial de abuso? Será que você sabe que você talvez esteja transcendendo uma barreira de abuso de poder, de abuso de autoridade, abuso de bullying, né? Eu sou da década de 90, né? E na década de 90 era comum bullying, era comum as pessoas brincarem de forma a diminuírem as outras, né? E eu fui alvo de bullying, né? Fui bastante alvo de bullying, apanhei na escola, tinha um déficit social porque tinha uma cara de nerd, assim, de almofadinha e tal, e tentava fazer piadas assim, não gostava das minhas piadas, eu lembro até de fazer piadas e não ser muito bem quisto e tal. Era um cara que ficava abaixado desenhando, né? Então, era um molequinho que só sabia desenhar. E então, fui abusado depois mais velho também, né? Todo tipo de abuso rolou comigo. E começou o abuso, na verdade, em casa, né? Tudo indica, tá? Não sou um especialista, inclusive até se você está procurando um especialista, aqui não é o lugar. Então fica bem claro que aqui é sobre não ter certeza de nada, isso é importante falar, tá? Meu canal na trilha não é sobre ter certeza, é sobre ter dúvidas. Então eu estou compartilhando dúvidas e questões interessantes que eu acho que talvez seja compartilhável, tá? Então não é sobre ter certezas. Eu lembro de ter situações com a minha mãe, né, que é isso que eu vinha falando, em que depois, mais tarde, depois vendo certas inscrições desses prognósticos aí psicológicos, né, de pessoas narcisistas, pessoas que são bipolares, pessoas e tal, eu acho que a minha mãe teve, né, um comportamento narcísico, talvez a vida toda, né? Eu não sei como que era quando ela era mais nova, mas pelo que eu percebo das antigas amizades, que eu percebo do meu pai também, né? Provavelmente sempre foi narcísica, né? Sempre foi uma pessoa que era sobre si. Todas as relações, toda a vida era sobre si, era sobre ela, né? Em primeiro plano. E a minha mãe abusava de mim. Um tipo de abuso na adolescência que não é legal, que é tipo fazer você se atrasar porque ela quer ter o capricho, né, de te dominar e falar pra você que tem que ir buscar coisas no horário que não der, que você está pra sair, que você já combinou. Aí você fica chateado, às vezes você acaba até deixando de sair porque a tua mãe ficou ali enchendo tua paciência. Você já fez todas as suas obrigações, ela resolve pedir mais uma coisa antes de você sair, aí você sai, e se você sai, ela fazia aquele tipo de chantagem emocional, de tipo assim, né, então eu vou ter que ir eu, né, eu que vou ter que ir lá, né, você é um ingrato. Era desse tipo de conduta. E amigos antigos são testemunhas disso, né, às vezes eu combinava 2 horas e chegava 4, 6 horas da tarde num combinado. Então, parte da minha relação social foi danificada um pouco por não ter esse incentivo, né, de ser pontual, de levar a devida importância às amizades e tudo mais, porque minha mãe achava que era do jeito dela as coisas, né. E aí na década de 90 isso não era nenhuma novidade, né, gente, também. Tenho vários amigos com relações abusivas, e inclusive até uma mais comum é a relação de que você é mimado demais pela mãe, mimado demais pelo pai, né? E aí ser mimado demais significa que você vai chegar na sociedade e vai ser mimado também, né? Vai continuar mantendo você mimado, né? E isso em parte está aí nessa visão masculinizadora da sociedade, essa ideia de dominação, essa ideia de que os outros têm que servir, né? De que existe papel para o homem, papel para a mulher, enfim, isso agora já está um pouco ultrapassado, obviamente, porque tem farta discussão sobre machismo, né? Mas a verdade é que a gente foi criado para ser um vagabundo dentro de casa, né? E não
não ajudar em nada. Eu fui criado assim pela minha mãe. Apesar dela ter essa conduta toda, eu sabia que as coisas que ela fazia em casa e não deixava eu fazer era para eu não ter autonomia na vida, para que eu dependesse dela. Ela queria que eu dependesse dela. Mas vou parar um pouco de falar da minha mãe, né? Talvez eu acho que seja interessante perceber, só atentar que, como eu percebi que minha mãe era esse tipo de pessoa. Demorei muito tempo, tá? E a gente demora muito porque dentro do seio familiar é muito complicado, uma relação ainda materna, é muito complicado entender que você está passando por isso, tá? Então, eu demorei muito tempo, mas a comparação com outras famílias, né? Eu tive amigos que frequentava a casa de amigos, frequentava a casa de colegas aí, até de outros familiares também, e via que a relação familiar era diferente, né? Existia apoio, existia uma dedicação dos pais na felicidade e tal. Até meu pai mesmo, né? Meu pai também era muito diferente da minha mãe, sempre foi. Uma pessoa que fazia tudo pela minha felicidade, né? Às vezes até exagerado. Mas sempre estava lá, né? E a minha mãe não era assim. Minha mãe, ela tinha um verniz de que fazia tudo por nós, mas ela tinha essa dominação por trás. Eu não tenho mágoa não, né? Eu acho que foi legal, foi engrandecedor. É bom saber que a minha mãe fez isso comigo cedo, porque logo cedo eu aprendi a identificar relações zoadas, né? Não tão rápido assim, para falar a verdade, né? Eu tive amigos também que tinham uma conduta, pessoas com excesso de carisma social, pessoas que têm uma presença que te prende, assim, né? E que você acha que tem que viver em torno daquilo, né? Como se fosse um planeta com muita gravidade, né? Você vira um satélite, né, da pessoa. E passei por várias pessoas assim, com essa força de atração, né? E essas pessoas, se você se deixar ser levado, você vai ter uma relação de abuso, porque tudo que elas vão pedir para você, você vai acabar fazendo, né? Um pouco como aquela ideia daquelas seitas, né, dos Estados Unidos que rola, né, de tipo um cara com uma puta força de atração, com uma capacidade social, vai lá e monta uma seita, manda as pessoas fazerem, as pessoas têm zero força psicológica para dizer não. Elas passam a achar que aquilo é a vida delas, aí tem uma vida de merda em casa e aquela lá parece ser uma vida legal. E pronto, ela colocou uma coisa no lugar da outra. Tem muita gente falando disso aí na internet, tem documentários sobre esse tipo de personalidade. Mas o que está faltando falar aqui nesse vídeo, talvez seja interessante falar, é que assim, acho que a maior importância dessa conversa sobre relacionamentos abusivos é como identificar, né? Eu comecei falando já, mas acho que é melhor detalhar. Os relacionamentos abusivos, né? Eles são identificáveis por uma consciência externa que vai lá e fala para você, isso aqui é abusivo, né? Você tem que sair disso. Hoje isso está em cargo dos terapeutas aí, dos psicólogos, que inclusive acho bem importante, né, fazer o uso de terapia e tudo mais, mas também não torna isso, né, um atributo do seu currículo, né? Olha, eu sou socialmente checado, né? Ó, eu tenho não sei quantos anos de terapia. Isso não vai fazer com que você seja uma pessoa mais consciente de si, tá? Porque muitos terapeutas são só uma bengala, né? Então tem que tomar cuidado para a sua terapia não ter virado uma bengala. Acho que é importante dizer isso também. Então, como se autoconhece, né? Se autoconhece é descobrindo a força dominadora em você. Antes de terminar, tá bom? Quero só falar para você o canal, né? O Desenhando com Del Rey. Eu sou ilustrador, né? Para quem não conhece, está caindo aqui agora. Vai lá e conhece o Desenhando com Del Rey aqui no YouTube, é meu canal, vou deixar aqui o link, onde eu faço aulas, né? Tutoriais, demonstrações e conversas com artistas para criar uma plataforma que seja para o estudo do artista, tá bom? E quem quiser conhecer meu conteúdo completo também pode me seguir no Instagram, Bruno Del Rey Arte, tá bom? Lá você vai acompanhar fragmentos de tudo que eu faço, seja aqui Na Trilha, seja lá no Desenhando com Del Rey, seja no próprio Instagram. Eu vim falando da consciência, então como adquirir consciência? Não podemos jogar para baixo do tapete o nosso lado negativo, gente, né? Não podemos jogar, né? O lado negativo nosso, ele precisa ser conhecido, ele precisa ser revelado, né? Porque eu acho que algumas linhas de terapia falam da sombra, né? A gente precisa conhecer a nossa sombra.
E a nossa sombra, e dentro de nós, dentro dessa nossa conduta, há um ser dominador, um ser que quer restringir a energia do outro para se sentir melhor. Vocês devem ter percebido isso já em vocês. Se não perceberam, façam um exame, né? Existe uma força que tem uma necessidade de se canalizar por essa linha, né? É importante que a gente conheça isso em nós, né? E isso é fácil? Não, isso é doloroso pra caramba. Você saber que você tem o potencial para ser um estuprador, um abusador, um assassino, uma pessoa violenta, né? Infringir a liberdade do outro de muitas maneiras. E a verdade verdadeira, e que acho que ninguém fala, que eu não vejo pelo menos ninguém falar, é que isso está em nós. É só você olhar para dentro que você vai perceber, né? Quem não sentiu, já topou, alguém fez uma merda para você, foi lá, sei lá, não te devolveu o dinheiro, você ficou puto, falou, eu vou matar esse cara. É essa força que eu estou falando, né? A força de querer destruir o outro. A gente tem essa força em nós. Você conhece essa força em você? Eu estou falando profundamente. Ao ponto de olhar amanhã para uma pessoa que venha a te abusar e saber no olhar dele que é isso que está sendo canalizado. Olha, é aquela força destrutiva. Eu estou vendo ela. Então é isso que é importante. E como fazer para descobrir isso além do psicólogo? Ter amigos, relações reais de longa data, né? Tem pessoas que têm a facilidade, a bênção, vou até chamar, de ter isso na família, né? Desde cedo tem uma família que conversa sobre isso, que fala sobre os perrengues, as coisas negativas, né? E tem gente que não, tem gente que tem que procurar a sua própria família para falar sobre isso, né? Criar um círculo de amigos, né? E que possa explorar esse tipo de assunto delicado, né? Desde cedo. Não fica com medo social, tá, gente? Eu acho que nossa sociedade tem muito medo, tem medo de que a gente se exponha demais, né? E a gente tem todo um receio, né? Uma esterilização. Ah, não, isso aqui eu falo com o terapeuta. Não faça isso com você. Vai lá e fala com o seu amigo. Construa uma relação real. Porque se você construir uma relação real, você dividir a sua intimidade por longo tempo, você vai se conhecer. Porque você falando sobre você e o outro falando sobre... refletindo sobre o que você falou sobre você, vai fazer com que você se entenda. E entenda essa sua sombra. Critique essa sua sombra, né? E através dessa crítica, através dessa observação do lado negativo, você consegue identificar um abusador amanhã, né? E até também pode identificar que você está sendo um abusador, né? Porque muitas vezes a gente vai só reproduzindo uma atitude meio mimada, uma atitude meio mecânica, familiar, do seio familiar, e chega na sociedade já dominando os outros, e nem percebe que está fazendo isso, que está sendo um abusador, né? Que está restringindo a energia do outro. E são pequenos sinais, gente, sabe? O outro precisa se expressar e às vezes ele é um pouco mais introspectivo. Ele tem uma conduta para expressar a sua vitalidade que é mais restritiva. E se você for muito expansivo, você vai tolir ele, você vai quebrar ele no meio, você não vai dar oportunidade dele aparecer. Então, se você, porventura, dentro dos seus amigos é aquele falastrão, né, que gosta de aparecer, que toma cuidado com isso, tomar cuidado para não oprimir o outro, né? É esse cuidado que eu estou falando. E nas relações todas são assim, relacionamentos afetivos de todo tipo, né? Agora, em relação ao relacionamento homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher, a única coisa que eu tenho que acrescentar é que é a mesma coisa. A diferença é que tem gente profissional já, né? Profissional em fazer o outro ser dominado, né? Então beleza, gente, é isso que eu queria dividir com vocês. Espero que ter ajudado. Se eu não falei tudo, comentem aí que a gente pode fazer um segundo vídeo para ter um ping-pong, tá bom? Não esqueça de conferir os canais. Obrigado aí por acompanhar. Compartilha com quem você acha que é interessante. E valeu!